Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Pós-fácil. Dom Machiavelli Ferrante estava morrendo. Era o segredo mais mal guardado da máfia. Seu diagnóstico era um mistério, e o declínio, rápido, a morte arranhava sua porta com garras afiadas. Penetrava o couro amarelado e frágil que era sua pele. Escorria plic-plic-plic, dos olhos secos e desbotados. Era patético, inaceitável, até que ele fedia a morte. O fedor do fígado e dos rins disfuncionais exalavam do corpo ressequido, do hálito pútrido. Sua existência mortal definhava. Velho odiava jogos com a exceção do xadrez. Era um mestre enxadrista. O xadrez era bom, inteligente, estratégico. O xadrez era guerra. Conquistava-se e dividia-se. Capturava-se e arruinava-se. E acima de tudo, o xadrez era justo. Nada disso teria feito diferença se Dom Velho não fosse importante. No caso, ele era o chefão. Aquele que governava Nova York. Ser o cabeça do clã dos Ferrante Camorra significava que ele estava livre para escolher quem achasse mais adequado para ser seu sucessor. Havia Luca, o filho mais velho e herdeiro óbvio. Parte aristocrata, parte cavaleiro. Calculista e calado. Plácido e frio como mármore. Acílis, o filho do meio. Temido por todos, amado por ninguém. Um guerreiro grego. Um monstro que se contorcia para ocupar a forma humana, sempre prestes a perder o autocontrole. E Enzo, o filho caçula. Com olhos calorosos cor de mel e uma natureza flexível. Muito mais belo que qualquer homem tinha o direito de ser. O charmoso. O persuasivo. Agora também havia o genro, graças ao casamento de Lila. Embora fosse desequilibrado demais para reinar sobre qualquer coisa além do inferno. E então havia seu favorito. O filho secreto. O garoto de ouro. Essere o Beniamino. Não nascerá um nobre Ferrante, mas ainda assim era capaz. Entraria no jogo, mas não agora. Ainda não. Ele tinha uma torre e um cavalo, um bispo e um rei. Alguns peões e uma rainha. Coçando o queixo com a pouca energia que lhe restara, Velho encarou o conjunto de xadrez da Batalha de Waterloo que ficava em seu escritório. Ele poderia viver assim por meses, talvez até anos. Mas sabia quando queria morrer e como. Tudo o que precisava fazer era nomear um sucessor. Um deles tomaria seu lugar. Um deles reivindicaria aquele território banhado em sangue. De toda a costa leste dos Estados Unidos até Nápoles, na Itália, alguém se tornaria o Dom da Camorra, o governante incontestável do submundo. Mas quem? Luca, Acílis, Enzo, Tiernan, Essere e o Beniamino. Tiernan. 362 dias para a autodestruição. Dor. Era uma das minhas iguarias favoritas. Saboreava o afago quente de uma faca afiada, o beijo gélido das algemas de metal, o calor explosivo de ossos sendo esmagados sob os nós dos dedos. Para falar a verdade, não havia nada melhor que apanhar um pouco para me lembrar de que estava vivo. Mas aparentemente até eu tinha limites. Eu os encontrei no porão dos Ferrante, uma família ligada ao crime. Estava amarrado com braçadeiras de nylon em uma cadeira de madeira que fedia a merda, mijo e sangue seco. Meu rosto estava inchado de tanto ser espancado pelos últimos 40 minutos. Os primeiros 20 minutos foram muito agradáveis. Porra, até fiquei meio duro quando Acílis pegou o soco inglês. Só que agora eu tinha esbanjado demais. Era excessivo, até para quem conhecia a dor como eu. A violência em si não era o problema. A morte sempre era uma opção na minha área de atuação. Só não tinha percebido que a causa da minha morte seria o tédio. Estava quase tentado a encerrar logo o serviço deles e cortar minha própria garganta. Era melhor que ficar escutando aquela lenga-lenga sobre meu pequeno, como devo chamar, projeto artístico. Ora. Acílis enterrou o punho no meu rosto, lançando-me ao chão. Um jato de sangue esguichou das minhas narinas. Agora entendo por que os Rasputin chamam você de imortal. Caralho, você se recusa mesmo a morrer.
Um grunhido metálico afundou em meu peito vazio. Mexi o corpo para não esmagar os pulsos sob meu peso, deslizando a língua para fora para deter o rio de sangue que escorria pela bochecha. Talvez você só seja ruim em matar pessoas. Um golpe forte nas costelas. Dessa vez, vindo de Enzo Ferrante, o irmão caçula. A sensação era de que tinha rompido meu fígado. Como se esse pobre órgão já não tivesse trabalho suficiente. Cale a boca antes que eu esfole você do saco até a cara, Callaghan, avisou ele, a voz animada e cordial. Quando é que iríamos chegar na parte boa? Tempo era dinheiro, e diferente dos Ferrante, eu precisava ganhar meu pão toda noite. Enzo cuspiu em uma ferida aberta no meu rosto, a saliva irritando a pele esfolada. Em troca, escarrei sangue no sapato dele. Meu Deus, esses Louboutins foram pintados à mão pelo Banks, murmurou ele. Não tem vergonha? E pensar que mando cartões de Natal para você todo ano. Ele mandava mesmo, embora eu nunca abrisse nenhuma daquelas cartas de merda. Os Ferrante dominavam cerca de 90% de Nova York. Pessoalmente, eu não confiaria a eles nem o controle de uma porta automática. Eu comandava os outros 10% com um punho de ferro mais mortal. Eu era o futuro. Eles, o passado. E eles sabiam disso. Algumas pessoas colecionam selos. Outras moedas. Eu colecionava crânios dos meus inimigos. Era um hobby econômico, mas com um processo um tanto sujo. Também enviava uma mensagem certeira, era melhor não se meter comigo, ponto final. Como consequência, havia um crânio humano descartado entre nós. Um pequeno luxo que me permiti no final de semana. O crânio pertencia a Igor Rasputin, chefe da Bratva. Bom, ex-chefe agora, evidentemente. Era isso que estava deixando os Ferrantes surtados. Cuidado com o crânio do Igor, pedi de forma irônica. Estou planejando usá-lo como porta-lápis. Vai ser difícil escrever cartas sem as mãos, Alexander Hamilton, comentou Luca. Um vislumbre de irritação atravessou meu rosto. Um raro lampejo de humanidade. Luca notou. Ele continuou firme. O que achou que ia acontecer quando o chamamos aqui? Você matou o Pacan da costa oeste no nosso território. E não há de quê. Como é que é? Se vocês tomassem conta melhor desse tal território, ele não estaria aqui, fodendo suas putas, experimentando suas drogas, roubando seus soldados. Aciles veio até onde eu estava. Ele fechou os dedos em meu pescoço, os polegares apertando o pomo de Adão. Sufocando-me até a morte usando minha própria cartilagem? Criativo. Eu detestava todas as coisas mundanas, e isso incluía assassinatos sem graça. Aciles Ferrante era um monstro de sangue frio, mas era preciso admitir que pelo menos não era medíocre. Os irmãos o puxaram para trás antes que conseguisse me sufocar, jogando-o contra a parede. Os três começaram outra discussão em napolitano, os lábios se movendo a 1000 por hora. Enquanto esperava que parassem de brigar, examinei os arredores, entediado. Em se tratando de câmaras de tortura, essa era adequada. Paredes de pedra cercavam o cômodo. Era escuro, frio e cheio de engenhocas de tortura medieval. A dama de ferro, o cavalete, a pera veneziana. Também havia uma prateleira genérica de facas, uma serra e uma parede dedicada à artilharia. Era como a Disney dos psicopatas. E eu não tinha permissão de aproveitar nenhum dos brinquedos. A porta no topo da escadaria íngreme era acolchoada com espuma de cancelamento de ruído. Ninguém viria me salvar, não que houvesse algo para salvar. Sem alma, sem coração, sem consciência. Eu era como um cadáver reanimado. Ossos, músculos, carne e maldade. A vingança era meu alimento, e era o suficiente para me manter em movimento, nada mais. Enfim, Lucas saiu do círculo que os irmãos formaram. Ele me agarrou pelo colarinho e me colocou sentado outra vez. Enfiou um cigarro na minha boca, abrindo o zipo para acender a ponta. Então tínhamos chegado àquela parte da noite em que o policial bom e o policial mau entram em ação. Ah, que bom para mim! Você matou o chefe da Bratva, resumiu ele, a voz já rouca de tanto fumar. Nós conduzimos bons negócios com eles. Drogas, armas, rotas de reciclagem. Você está me custando dinheiro, Callaghan. E eu adoro dinheiro. Sabe do que eu não gosto? De pulmões funcionais. Meu olhar se demorou no cigarro na mão dele. De pessoas que ficam no caminho entre mim e o dinheiro. Sempre encontro jeitos criativos de me livrar delas. Que tal me mandar a conta? Sugeri. Não é só uma questão financeira. Lucas chutou o crânio do Pacan para longe. Nova York nos pertence. Quando você sai por aí matando gente na nossa área, faz parecer que não temos controle no nosso próprio território. E isso por acaso é mentira? Minha voz soava distante e desinteressada. Que merda um chefe da Bratva estava fazendo enraizado no território da Camorra? Encontro familiar, respondeu Enzo a contragosto.
Era a graduação de um sobrinho. Igor pediu permissão que eu concedi. Você me fez parecer um imbecil. Ele não precisava de mim para parecer um imbecil. Estava fazendo um ótimo trabalho sozinho. Eu vi o Igor saindo do seu clube, lembrei-o. Foi uma cerimônia muito emotiva, entende? Disse Enzo com sinceridade. Ele levou o sobrinho até lá para tomar sua primeira dose de bebida na vida. Adorável se quer saber minha opinião. Meu problema com os Rasputin se estende para além da geografia e da política. Não vou parar até matar a família inteira. Falei tudo isso com o cigarro ainda na boca. Eu não fumava. Ao menos não com frequência. Aqui e ali maconha, principalmente. Estava comprometido demais com meus outros vícios, violência e ganância, para ir atrás de um terceiro. E se eles ousarem colocar os pés na cidade, pode ter certeza absoluta de que vou dar um jeito de tirar vantagem. Então vamos torcer para seu problema se estender para o pós-morte também. Aciles deu um tapa nas minhas costas, quase me fazendo botar um dos pulmões para fora. Porque da próxima vez que tomar alguma liberdade no território da Camorra, vou meter bala em você como se fosse tiro ao alvo. Considerando que eles estão de olho em Nova York há anos, seria uma grande imbecilidade da sua parte intervir. Tentar colocar algum juízo na mente dos Ferrante era o equivalente a fazer massagem cardíaca em um animal atropelado para ressuscitá-lo. Mas, como um esquilo teimoso, algo me impelia a tentar. Nova York é nossa, rosnou Luca. É mesmo? Perguntei maravilhado. O Bronx é meu, e os russos andam comprando terras em Manhattan há anos. O que vocês têm com eles não são negócios. É uma aquisição hostil. Cuspi o cigarro. Vocês andam perdendo prestígio faz uma década inteira. Quando perderem o Upper East Side, o império desmorona. Já está se decompondo. Por que acham que seu pai não escolheu nenhum de vocês, os três patetas, para substituí-lo ainda? Vocês fedem a fraqueza. Consegui não deixar a irritação transparecer. Por pouco. Só me deem carta branca e eu acabo com os russos. Você quer que pensemos que está levando em conta nossos interesses? Luca puxou um trago do cigarro, soprando a fumaça para o lado. Depois de todo esse tempo? Eu conhecia esses filhos da puta desde que tinha 14 anos. Eles envelheceram como um cadáver bem conservado. Vou matá-los por minha rixa pessoal. Estalei o pescoço. Nossos interesses por acaso coincidem, só isso. Que negócios você tem com eles? Perguntou Luca, apoiando a ponta da bota sobre o crânio de Igor. Minha resposta oficial foi travar a mandíbula e fazer uma carranca. Você vai ter que matar uma porrada de soldados primeiro antes de chegar a Alex Rasputin. Enzo tamborilou os dedos sobre os lábios. Ele se referia ao filho de Igor, a segunda patente mais alta da Bratva. O Pacan sucessor. Essa boa notícia era para ser uma ameaça? É uma operação das grandes que você está planejando. Aciles esfregou os nós dos dedos na maçã do rosto. Mesmo se deixarmos que siga nessa missão insana, você não tem a mão de obra. Uma ajudinha seria bem-vinda, respondi, arqueando uma sobrancelha sugestivamente. De jeito nenhum. Não vamos nos envolver em uma guerra declarada entre as máfias. Luca balançou a cabeça. Não é problema nosso. Tranquilo. Então só fiquem fora do meu caminho. Aciles absorveu minhas palavras, o brilho ameaçador do olhar ficando mais aguçado. Acontece que temos um problema duplo com sua proposta. Eu encarei, impassível, sabendo que outra palestrinha estava prestes a começar. Esses malditos italianos gostavam demais de falar. Aciles não me decepcionou. Primeiro seremos nós a enfrentar o pior quando o corpo de Alex for pescado no rio Hudson, disse ele. Isso era fácil de resolver. Eu poderia matá-lo em qualquer lugar do mapa. E o segundo? Aciles se afastou da parede, caminhando até mim e se abaixando para que nosso rosto ficasse a poucos centímetros de distância. Ele era um filho da puta feioso, com um rosto que nem uma mãe vendada seria capaz de amar. Boatos corriam que cada centímetro da pele dele tinha sido rasgado, queimado ou ambas as coisas. Cada parte do corpo do queixo para baixo tinha sido recoberta por tatuagens elaboradas. Ainda não puni você por matar Filippo, rosnou ele. E lá íamos nós com essa historinha de novo. 10 meses atrás, matei um soldado dos Ferrante quando raptei a mulher que ele deveria vigiar. Dano colateral puro. Não foi nada pessoal. Eu já falei. Achei que ele era bucha de canhão, não o bichinho de estimação da família. E isso teria mudado alguma coisa? Na verdade, não. Mas as pessoas, até mesmo sociopatas, gostavam de brincar disso, ficar revirando o passado com alternativas para os rumos que a vida tomou. Eu teria mirado no coração, assim a cara não pareceria um ensopado irlandês. A Camorra amava velórios com o caixão aberto. Parecia meio ambicioso, considerando o emprego que tinham, se quer saber o que acho.
O foda é que ninguém nunca pedia minha opinião. Tchepali. Acilis me bateu com a lateral da arma, virando meu rosto com força. Meu tédio se transformou em impaciência. Eu precisava mesmo ir logo cuidar dos meus negócios. Você anda sendo uma pedra no nosso sapato há tempo demais, Callaghan. Luca pegou a própria pistola do coldre e a engatilhou. Quem ele estava tentando enganar? Se me quisesse morto, eu não estaria aqui, escutando essa falação toda. A morte era um luxo que não me ofereceriam. Em vez disso, precisava ficar observando o chilique ininterrupto deles. Melhor não. Se os irlandeses e os russos querem se matar, é melhor deixarmos, sugeriu Enzo, animado. Muoia Sansone com tutti filistei. Chega de conversinha, grunhi. Só façam logo o que precisam fazer. Enzo. A faca, ordenou Acilis. Enzo veio em nossa direção, depositando sua faca na palma aberta de Acilis, que fechou o punho no meu cabelo, virando meu rosto para cima. Nossos olhares se encontraram. Sabe, Acilis pressionou a lâmina contra meu pescoço. A ponta foi subindo em direção ao queixo. Aquela bala que você meteu na cabeça de Felipe saiu pela órbita dele. Nunca encontramos o globo ocular. Então seria o globo ocular. Não era uma perda terrível. Eu já vira bastante este mundo e o odiava, assim como todos que viviam nele. Felipe também era próximo de mim. Luca enfiou os punhos cerrados nos bolsos. A lâmina de Acilis foi subindo, passando pela bochecha e seguindo para o olho esquerdo. Mas você é inútil sem enxergar. Vou cobrar meu favor em algum outro momento. Sua canonização já deve estar até no correio, retruquei, sem romper o contato visual com Acilis. Direito ou esquerdo? Perguntou Acilis. Escolha do freguês. Ergui um dos ombros. Mas que seja nos próximos 5 minutos. Tenho cassinos ilegais para comandar. Sua próxima parada será o pronto-socorro, seu merda. Se eu tivesse algum senso de humor, teria rido. Ter um olho arrancado sem anestesia nem sequer configuraria a 50ª pior coisa que já aconteceu comigo nos 28 anos em que vivi neste planeta. Há algumas vantagens em perder um olho. Acilis mordeu a isca. É mesmo? Para começar, não vou ter mais uma visão perfeita dessa sua carinha de Fred Krueger. As narinas de Acilis se alargaram, a raiva irradiando dele como uma erupção. Oxil per oxil, dente per dente. Abra bem os olhos, filho da puta. Eu não estremeci. Não quando ele enterrou a ponta da faca na lateral do olho, cavalcando para entrar na órbita. Não quando despregou o globo ocular das profundezas do meu crânio. E não quando eu a senti escorregando do espaço vazio. Continuei parado com os músculos relaxados, a postura lânguida e os ombros para trás. A imagem perfeita de calma e tranquilidade. Esse era meu maior princípio. Eu nunca estremecia. Eu, nunca, estremecia. Porra, não era à toa que me chamavam de imortal. Adorava desafiar meu próprio fim. O globo ocular agora deslizava completamente para fora do meu corpo. A sala estava silenciosa, exceto por minha respiração entrecortada. Acilis segurou meu globo ocular entre os dedos e cortou os 6 músculos que o conectavam ao meu cérebro, e então o cordão de nervo óptico que o prendia no lugar. Ele deu um passo para trás. Um líquido quente e espesso escorreu pela órbita e pela bochecha. Eu lambi com um sorriso tranquilo. Tremores vibravam pela minha coluna e os braços, a reação do meu corpo àquela invasão chocante, mas eu recebia aquele desconforto de braços abertos, tornando-o parte de mim. Era muito bom em suportar a dor. Era muito bom em distribuí-la também. Eu pegaria Acilis na próxima rodada. Pegaria algo dele e o destruiria tão completamente que ele não seria mais capaz de reconhecer o que fora antes. Eu tinha paciência, vontade e tempo de sobra. A única coisa que não tinha era um código moral. Caramba! Enzo deu um assobio baixo. Veja o copo meio cheio, Callaghan. Você nunca mais vai ter problemas em bolar uma fantasia para o Halloween. Ele era bonito demais para o próprio bem. Luca cuspiu no chão. Fizemos um favor a ele. Acredito que isso é seu. Acilis atirou o globo ocular no meu colo, virando-se e depositando a faca na mão de Enzo. Eu só conseguia ver sombras pelo olho direito, provavelmente devido ao excesso de adrenalina. Nada que uns litros de chopp e um belo boquete não resolveriam. Acabamos por aqui? Perguntei num tom frio e neutro. Certifique-se de se livrar dos corpos dos Rasputin fora do perímetro da cidade. Não quero papelada, Callaghan, e nenhum agente federal metido nisso. Acilis pegou o copo de uísque da mesa enquanto continuava andando, de costas para mim. Enzo, cauterize as veias para ele não ficar sangrando em cima dos novos tapetes da mama. Enzo tapou a órbita com gaze e cortou as braçadeiras de nylon dos meus pulsos por atrás. Ei, Callaghan, nada pessoal, né? Ele deu um tapinha no meu ombro, oferecendo uma piscadela.
Ainda vamos jogar pôquer semana que vem? Claro! Passei o indicador e o dedo médio nas órbitas oculares do crânio de Igor, como se a caveira fosse uma bola de boliche, prendendo-a debaixo do braço. Uma aranha saiu de uma das órbitas e subiu pelo meu braço procurando uma saída. Nada pessoal. Com um globo ocular no bolso, sem pressa, parei para admirar as diferentes engenhocas de tortura antes de ir embora. 2. Lila. O chão vibrava sob meus pés descalços. Pelo canto do olho, vislumbrei o lampejo de uma figura se movendo nas sombras. Ergui o olhar do caderno de esboços no meu colo, totalmente alerta. Estava sentada na fonte de pedra no pátio, desenhando de memória o formato da costa amalfitana no papel. Vestia a camisola de cetim rosa e meu cabelo estava preso em uma trança comprida e frouxa. Estava totalmente escuro, exceto pela luz cor de âmbar que se derramava das janelas. Minha visão sempre foi muito boa. Compensação por tudo que não era, segundo Mama. Avistei a figura saindo a passos largos da nossa porta de entrada na direção de um Mercedes-Benz G63 cinza escuro que bloqueava uma das nossas 3 garagens. Um homem incomumente alto, pálido como um vampiro e igualmente assustador rondava ali fora. Usava um casaco escuro e se movia como uma serpente, deslizando pela noite com a astúcia inquietante de alguém que pertencia às trevas. Desvie o olhar rápido, antes que ele veja você, ralhou a voz de Mama na minha cabeça. Você não deve fazer contato visual com as pessoas, Lila. Mas que mal havia nisso? Estava escuro demais para que ele me visse. Eu sempre observara as pessoas em segredo. Era o pedaço de normalidade que ainda me era permitido ter. Minha solidão era tão íntima, tão familiar a mim, que se tornou uma amiga. Era minha única companhia, com exceção de Mama e Ima. Continuei encarando, torcendo para que fosse Tate Blacktor. O homem que me dera o presente mais maravilhoso que já recebi, uma dança. O momento em que me senti como uma mulher. Não uma criança, não uma pessoa com deficiência. Uma mulher. Aconteceu há 1 ano, na festa de noivado do meu irmão Luca, e eu andava repassando a cena na minha cabeça todas as noites desde então. O instante mais monumental dos 18 anos que passei neste planeta foi com um completo desconhecido que me usou como peão para deixar a esposa com ciúme. E a parte mais triste é que eu o deixaria fazer tudo de novo. Eu ansiava demais por conexões humanas. Meus olhos absorveram a silhueta do homem, um queixo obstinado, maçã do rosto esculpida, as feições tão suaves e gélidas quanto a geada invernal. Poderia ser Tate? Ele poderia me conceder outra dança? Eu seria tão tola a ponto de pedir a ele? O homem caminhou entre as sombras que dançavam nas pedras do jardim da frente. Então parou, ergueu a cabeça para a lua. A lua o encarou de volta, como se compartilhassem um segredo. A luz de uma das janelas iluminou o cabelo dele, emaranhando-se nas mechas que ardiam em tom de bordô, enferrujadas como cobre medieval. Não era o preto estígio e brilhante de Tate Blacktor. Senti um aperto no plexo solar. Não era ele. Esse homem mais parecia nascido do fogo. O cabelo bagunçado como chamas dançantes. Ainda assim, dava a impressão de ser insuportavelmente frio. Tinha a sensação de que meus dedos congelariam se tocasse nele. O lápis escorregou por entre meus dedos. Atingiu o chão de paralelepípedos com um clique que eu não conseguia ouvir. O homem parou de repente. Congelou. Merda, merda, merda. Ele ouviu. Não era para eu estar aqui fora. Sozinha na escuridão. Minhas pernas pareciam talhadas em pedra. Eu não conseguiria correr mesmo se quisesse. Ele virou a cabeça na minha direção. Devagar. Deliberado. Quase provocante. Nossos olhares se encontraram no pátio banhado pelo luar. 2 animais, predador e presa, parados em margens opostas de um rio. O rosto sombrio se retorceu. Estava contemplando alguma coisa. Avaliando. Calculando. Um sorriso torto sedutor lhe repuxou o canto dos lábios. Uma decisão fora tomada. Senti o estômago se contorcer. Ele avançou na minha direção. Recuei, arrastando a bunda pela beirada da fonte até sentir a água tocando a parte de trás das coxas. Estava congelante. Correr seria inútil. Ele iria atrás de mim, me pegaria e por fim me puniria. Eu sabia disso, embora não soubesse quem ele era. Conforme se aproximou, vi que lhe faltava um dos olhos. O lado esquerdo do rosto dele estava escarlate. O nariz estava quebrado. Carregava um crânio humano embaixo do braço. E ainda assim, era lindo. Sob o sangue, a linfa, os fluidos que escorriam da órbita, os hematomas e a pele em carne viva. Era lindo como arte violenta. Seu porte era totalmente rude, mesmo desconsiderando o sangue. Como se a existência dele fosse um ataque à minha. Ainda assim, não consegui desviar o olhar.
Meu coração parecia um órgão desconhecido que eu tinha engolido por acidente. Queria vomitá-lo, colocá-lo para fora do corpo. Nunca senti tanto medo na vida. A boca dele se mexeu, e meus olhos se grudaram nela. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Ele me examinou com um único olho bom, mortalmente entretido. Se não é a princesinha inocente dos Ferrante. Mesmo que estivesse lendo os lábios dele e não pudesse ouvi-lo, de alguma forma sua voz parecia se agarrar à minha pele, segurando-me pela nuca, forçando-me a erguer o olhar para encontrar o dele. Ele levantou o braço livre, traçando minha bochecha com os nós dos dedos. Arregalei os olhos, um grito entalado na garganta. Seu sangue, ainda quente, deixou sua marca no meu rosto. O que eu deveria fazer com você? Te fuder, te raptar ou te matar? Refletiu ele em voz alta. Eu tinha todos os motivos para acreditar que ele escolheria as 3 opções. Meus irmãos não eram pessoas boas, e a julgar pelo estado de seu rosto, a reunião que tivera com eles não saiu como planejado. Isso era retaliação. Eu seria a vingança dele. A mão subiu por minha bochecha, a ponta dos dedos deslizando pela orelha. Então ele parou. Achei que a arrancaria de uma só vez. Em vez disso, ele pegou a fita que mantinha meu cabelo amarrado na trança, puxando-a devagar, esfregando o tecido entre os dedos com um fascínio arrebatado. Meu cabelo cascateou pelas costas. Ele lambeu o canto dos lábios, o olhar invasivo destruindo todas as minhas muralhas de uma só vez. Eu me forcei a sustentar o olhar dele. Meu corpo inteiro tremia de medo, mas não gritei, não tentei correr e não fiz nenhuma idiotice. Eu morava em uma casa de psicopatas. Sabia que a forma mais certa de se tornar uma presa era agir como uma. Você é a retardada. Ele me avaliou semicerrando aquele olho frio. Não respondi, mas as palavras doeram. Era o que as pessoas costumavam dizer de mim pelas costas. E na minha cara também. Que eu era retardada. Burra. Descartável. Um castigo que os Ferrante precisariam sofrer por seus graves pecados. Nossa, até meu pai me tratava como seu lindo fardozinho. Velo Ferrante deixará muito claro que não tinha utilidade para uma filha além de casá-la com alguém com quem poderia firmar uma aliança. Então minha vida inteira foi construída para garantir que ele considerasse o casamento uma impossibilidade para mim. A única forma de escapar de um casamento com um mafioso era ser incapaz de casar. Mais especificamente no meu caso, fingir que tinha uma deficiência de desenvolvimento. Minha mãe inventou a trama quando eu era uma criança, e concordei, confiando que ela entendia mais do assunto. Enquanto uma mulher bonita e avoada era o sonho de consumo de qualquer mafioso, uma pessoa que tinha dificuldades reais, que requeria assistência e cuidado, não era algo que homens naquela linha de trabalho desejavam. Não tinha nada a ver com ética, e tudo a ver com eles serem a escória do mundo. O homem soltou meu cabelo, apertando meu pescoço com força bruta. O olhar se demorou sobre meu rosto. Devagar, ele abaixou minha cabeça para a fonte que jorrava. Ia me matar afogada. Perceber aquilo fez meu coração acelerar. Lutei contra o ímpeto de envolver os dedos no braço dele para tentar afastá-lo de mim. De nada adiantaria. Em vez disso, fechei os olhos enquanto meu cabelo era mergulhado na água primeiro. O líquido frio como gelo envolveu meu crânio. Eu te amo, mama. Eu amo vocês, Luca, Enzo e Aciles. Eu te amo, Ima. Amo até você, papa, apesar de tudo. Vou cuidar de vocês lá do céu. De súbito, fui puxada para cima de novo. Abri os olhos rapidamente. Poderia considerar que ele tivera piedade no coração, mas sabia que esse homem nem tinha esse órgão. Ele tirou um canivete do sobretudo, abrindo-o e pressionando-o contra o canto do meu olho. Era exatamente o que eu temia. Ele chegou à conclusão de que poderia fazer uma bagunça maior ao me picar em pedacinhos. Endireitei as costas e ergui o queixo, forçando-me a não engolir em seco. Se fosse para morrer, preferia morrer como uma Ferrante. Não éramos boas pessoas, mas éramos guerreiros. E guerreiros não se acovardavam. Eu o encarei com uma ferocidade desafiadora. A escuridão ao nosso redor pareceu prender o fôlego. A lâmina acariciou minha pele, cutucando, pressionando, lembrando-me do que estava em jogo. Estava gasta. Sabia que ele escolheria uma faca sem corte. Era a preferência dos sádicos. A faca começou a percorrer o contorno do meu olho esquerdo. Eu me engasguei com a saliva na garganta. Ainda assim, continuei com os lábios firmemente fechados. Ele ergueu meu queixo com a ponta da faca, forçando-me a encarar seu rosto grotesco mais de perto. A beleza é algo tão frágil, Rafaela. Posso desfigurar seu rosto com um único talho de faca. O estranho ergueu a mão com a faca tomando impulso, e então a desceu na direção do meu rosto. Fechei os olhos com força e parei de respirar, os músculos se tensionando enquanto esperava a explosão punitiva de dor. Uma dor que não veio.
Trêmula, abri as pálpebras, a pulsação martelando nas veias. Meu corpo estava escorregadio de suor. Um lampejo de empolgação surgiu naquele olho sem vida. O homem guardou o canivete de volta no bolso do casaco, eficiente. Ele estava brincando com minha vida, mexendo com minha cabeça e engolindo cada grama do medo que causava, tudo isso enquanto se mantinha impassível. Eu o encarei boquiaberta, esperando pela próxima jogada. Ele pegou algo do bolso, abrindo minha mão no espaço entre nós dois. Então deixou o objeto ali e me obrigou a fechar os dedos sobre ele. Era pequeno e escorregadio. Esférico. Uma lesma sem concha? Abri os dedos, olhando para a palma da mão. O coração parecia apunhalar minhas costelas. Era um olho humano. O olho dele. Queria tirá-lo longe, mas sabia que não deveria desafiá-lo. Ele se inclinou para a frente, tanto que nossos narizes quase se tocaram. Cheirava a sangue, pólvora e uma essência amadeirada sombria. Era um aroma sinistro e estranhamente agradável, e infiltrou-se em mim, tocando um canto meu cuja existência eu desconhecia. Diga a seus irmãos que a próxima vez que resolverem mexer comigo, entrar no meu território, ou atrapalhar meus negócios, vou atrás de você, vou meter em cada buraco do seu corpo, abrir esse lindo pescocinho e depois te largar na porta deles para sangrar até a morte. Entendido? Eu não faria aquilo. Primeiro porque meus irmãos não deveriam saber que eu compreendia o idioma que falavam, muito menos que eu sabia falar. E em segundo lugar, eu não era um pombo-correio. Eu o encarei em desafio sem dizer nada. Tinha a sensação de que ele sabia que eu entendi cada palavra. Ótimo. Ele se endireitou soltando meu pescoço. Agora corra, Gealas, porque quando eu pego para matar. Eu me coloquei de pé em um salto e corri de volta para minha casa, descalça, deixando o caderno e os lápis do lado de fora. Avancei o mais rápido que conseguia antes que ele mudasse de ideia. O pânico parecia rasgar os pulmões a cada fôlego. Na metade do caminho até a porta, percebi que ele tinha rasgado as alças da camisola. Meus seios estavam expostos. Cada centímetro da parte superior do meu corpo estava manchado com o sangue dele. Senti o espectro de suas mãos subindo e descendo pela minha pele, quentes, calejadas e vivas. Semanas depois, eu me perguntaria se ele tinha sido apenas um fragmento da minha imaginação, um pesadelo, um agouro. Mas não, ele tinha que ser real. Eu sabia disso. Afinal, fiquei com o olho dele. 3. Lila. 2 semanas depois. Madonna Santa, Kiara, como sua filha é linda. É uma pena que nunca vá se casar. A amiga de mama, Tammy, percorreu meu corpo com o olhar, estalando a língua. Eu estava com um vestido de chifon cor-de-rosa com a parte superior plissada, deixando os ombros à mostra, e um corpete apertado. Meu cabelo claro e comprido, adornado com uma tiara de rosas brancas como a neve, caía em ondas até a cintura. Eram rosas de verdade, trançadas uma na outra pelos caules. Os pequenos espinhos espetavam o escalpo, mas Mama sempre dizia que a beleza era alcançada pela dor. Mama é quem tinha escolhido a tiara e a roupa. Ela ditava meu guarda-roupa, minhas atividades, meu futuro. Eu me sentia um pouco ridícula com as luvas de cetim brancas e saltos altos. Como se estivesse brincando com minhas bonecas, algo que fazia às vezes para que as pessoas acreditassem que eu era uma pessoa com deficiência intelectual. Eu odiava o teatrinho da hora do chá. Sempre achava que era um exagero. Mas como Mama costumava dizer, em nosso mundo nunca dá para ser belo ou cauteloso demais. Além disso, não era todo dia que um irmão mais velho se casava. E com uma princesa da facção, ainda por cima. A família de Sophie era bem conhecida em Chicago. Os Bandini eram tão influentes que o casamento atraiu até o presidente dos Estados Unidos, Wolf Keaton, e a primeira-dama, Francesca Rossi Keaton. Luca e Sofia estavam em um canto mais distante do salão, tomando cuidado para não se tocarem e não se olharem enquanto se misturavam aos convidados. Meu irmão era contido em seus movimentos e pensamentos. Era capaz de permanecer imóvel, frio como um peixe. A impressão era de que ele estava comparecendo ao próprio funeral, em vez do casamento. Sofia parecia compartilhar daquela desolação. A infelicidade estava estampada no rosto bronzeado e adorável como se fossem vergões deixados por um cinto. Sim, bem, no nosso mundo o casamento é superestimado. Mama bofou. Fico aliviada que Rafaela não vá ser sujeitada a um casamento com um homem cruel que a trairia e desapareceria de casa por dias a fio, sem dar explicações. Dei 3 meninos ao velo, e ele os transformou em máquinas mortíferas impiedosas. Lila é minha recompensa por cumprir minha parte do acordo. É minha para eu cuidar e proteger. Tammy e o restante das mulheres no círculo assentiram. Falando em maridos horríveis, Mina, outra amiga de Mama, exibiu um sorriso dissimulado.
Eu vi a Alissa, do Tony, em uma loja outro dia. Estava com um olho roxo. Jurou de pés juntos que era o preenchimento das olheiras que tinha dado errado. 3 meses atrás, estava com um braço engessado. Ela pensa que somos todas idiotas? Mal completou 27 anos e já tem 3 filhos. Mina fez um TSC. Sempre disse ao meu Pietro para ficar longe daquele homem. Tony tem pavio curto. E o Majo? Tam estalou a língua. Fica traindo a mulher à torto e à direito. 3 filhos bastardos fora do casamento, todos recebem pensão. E ainda se encontra com as mães regularmente. Um até trabalha para ele. O Baldraca. Só não são todos iguais porque um é pior que o outro. A boca de mama se retorceu em desgosto. Traem e espancam as esposas e trazem encrenca para nossa casa. Homens são criaturas terríveis. O mundo seria muito melhor se as mulheres governassem. O quê? E perder o horário semanal para retocar a manicure em gel e fazer o cabelo? Tammy bufou, provocando um coro de risadas. Não, obrigada. Eles que trabalhem duro enquanto somos mimadas. Nós merecemos. Nem tudo é terrível. Mina indicou o salão de baile da nossa mansão com a mão de unhas bem feitas. Era deslumbrante. Com pilastras banhadas a ouro, arcos de mármore e afrescos pintados no teto, tão altos que mal dava para distinguir os detalhes das pinturas medievais. O salão brilhava em tons de dourado por conta da luz de velas e candelabros, a falsa sensação calorosa disfarçando as pessoas horríveis ali dentro. Estiquei o pescoço por cima dos penteados volumosos, procurando por Tate Blacktor. Vocês vão a Ixia no verão? Perguntou Rita Mama e pude ver, de canto de olho, seus lábios curvando-se com essas palavras. Estavam todas bebendo champanhe, enquanto eu tomava pink lemonade. Tudo em minha vida era rosa. Meu guarda-roupa. Meu quarto. Minhas bochechas coradas. Claro, o rosto de minha mãe relaxou de imediato com a menção à nossa casa de veraneio. Lila e eu gostamos do sol, da comida e da cultura. Ixi é nosso lar. Mama e eu passamos 2 meses por ano na ilha italiana para fugir dos homens da nossa família. Eu gostava de ir para lá. Conseguia viver com mais liberdade. Podia ler em público, praticar esportes e dar estrelinhas na praia. Tinha um professor de latim e de matemática. Minha mãe me levava ao cinema para assistirmos a filmes italianos antigos, e eu nunca precisava ficar brincando de boneca ou controlar meu rosto em uma expressão vazia. Em casa precisava esconder essas habilidades. Esconder minha inteligência. Vocês deveriam ir também, disse Mama às 3 mulheres, mas eu sabia que era só da boca para fora. Ela detestava essas amigas. Detestava tudo e todos que estavam conectados à Camorra. Que ideia maravilhosa, animou-se Rita. Vou falar com Antônio, ver se já temos planos. Eu me perguntava por que agiam assim. Faziam planos que não iriam executar. Fingiam empolgação por coisas com as quais não se importavam. Então meu coração deu um salto quando finalmente encontrei o fruto do meu interesse. Tatum Blacktor. Estava do outro lado do salão, perto de Lucas, Sofia, Enzo e Acilis. Era metade homem, metade Deus. Uma estátua de mármore imortal que assomava acima de meros mortais. Apoiada no braço dele estava sua linda esposa, Gia. Usava um vestido de baile de cetim vermelho e exibia a barriga de grávida. Eu me perguntei como seria ser amada como ela. Ter alguém que a aceitava e adorava cada defeito, cada vitória, cada respiração. Mama e as amigas estavam de picuinha ao fundo, mas eu não estava mais prestando atenção ao que falavam. Estava focada no casal Blacktor. Lila, isso é impróprio. Não pode ficar encarando o marido de outra mulher. As palavras de Mama pareceram zombar na minha cabeça. Sabia que ela estava certa, embora meu interesse em Blacktor não fosse romântico. Tudo que eu queria era mais uma dança. Meus olhos acompanharam os lábios de Tate enquanto formavam as palavras. Se olhar na direção dela, vou arrancar o olho que sobrou. E diferentemente dos Ferrante, não vou estancar o sangue. Um cotovelo pontudo cutucou minhas costelas, a forma sutil de Mama de me avisar para parar de encarar. E meu olhar se voltou para a pessoa com quem Tate estava conversando. Um homem alto e ágil com um terno bonito, como 80% dos homens presentes. Ainda assim, eu o reconheci de imediato, e a bile me subiu pela garganta. Cabelo acobreado. Tapa-olho preto. A postura lânguida de poucos amigos de um caçador que avaliava o recinto em silêncio, em busca da próxima presa. A indiferença taciturna a tudo. O homem que quase me afogou, e então me presenteou com seu globo ocular. Desviei o olhar dele antes que me notasse. Ao lado dele estava outro homem que era indubitavelmente seu irmão, talvez até um irmão gêmeo. A música começou. Rita bateu palmas empolgada.
Vamos nos juntar ao redor da pista para ver a primeira dança dos noivos. Arrastei os pés na direção do círculo que se formava ao redor de Luca e Sofia. O casal assumiu a posição roboticamente. Luca tomou a dianteira, e os dois dançaram ao ritmo do que presumi ser uma valsa. Estavam com o rosto sério, os olhos apagados com apatia. Papa se enfiou entre Mama e eu, passando o braço por nossos ombros com um sorriso astuto. Ele parecia esquelético e amarelado, mas feliz para variar. Está vendo quem está aqui, Lila? Ele se virou para olhar para mim. Ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. E trouxe até a mulher dele. Esse casamento nos eleva a um novo patamar. Os Ferrantes serão os novos Kennedy. Pode escrever o que estou falando. Pesquei, fingindo que não entendia nada do que ele dizia. Ah, Tia Deus te benedica. Sua cabeça só serve para separar as orelhas. Ele deu um tapinha no topo da minha cabeça, soltando uma risada rançosa. Deus foi muito cruel com você, cara Mia. Te deu tanta beleza e nada para sustentá-la. Ignorando o ímpeto de acertar a cabeça dele com um objeto afiado, voltei a atenção para Luca e Sofia. A valsa acabou e quando outra música começou, uma série de casais ocupou a pista. Todos se emparelhavam como ímãs, atraídos um ao outro em perfeita harmonia. Casais giravam e se balançavam. Riam, abraçavam-se e rodopiavam. Observei Tate Blacktor com a esposa, sussurrando no ouvido dela, sem prestar atenção ao tempo da música a que todos os outros no salão estavam subjugados. Enzo curvou uma modelo famosa quase até o chão, os lábios a centímetros dos dela. A Cílis estava com o ombro pressionado na parede, avaliando o salão com o olhar entediado, as mãos nos bolsos. Ele não dançava, e me perguntei se era por escolha ou porque nenhuma mulher era corajosa o bastante para tocar nele. Roger, por favor. Minha mãe deu um tapinha no braço de um garçom. Um homem uniformizado de meia-idade se virou, segurando uma bandeja de prata lotada de taças de champanhe. Pegue um pouco mais de pink lemonade para Lila, pediu minha mãe. 2 cubos de gelo. Copinho de plástico. Nada de objetos cortantes para mim. Minha mãe dizia que eu era uma pessoa com deficiência intelectual severa, que era o equivalente a agir como alguém na faixa etária de 6 anos ou menos em uma escala. Um homem bonito de cabelo loiro se aproximou de nós vindo do centro da sala. Eu o reconheci de imediato. Angelo Bandini devia ter uns 30 anos, um homem de modos e vestimentas impecáveis, proeminente nos negócios de família. Era o irmão mais velho de Sofia. Ele beijou as bochechas de Mama e Papa, e então se virou para mim com um sorriso esperançoso. Meu coração bateu mais rápido contra as costelas, como uma borboleta que testava as novas asas. Eu me forcei a não sorrir de volta. A Ferrante mais jovem me concederia uma dança? Observei os lábios dele se mexendo. Ele abriu a mão, estendendo-a para mim. Meus dedos estremeceram de ansiedade na lateral do corpo. Minha filha não dança, disse Mama. Ângelo deu uma risada leve e bem-humorada. Nem somente desta vez com o novo cunhado? Serei um perfeito cavalheiro. Mama deu um passo adiante, colocando-se como uma muralha entre nós. Eu não conseguia ver o que ela estava dizendo, mas o sorriso de Ângelo se transformou em uma carranca. Os movimentos bruscos dos braços dela me diziam que ela estava gritando. Senti o sangue se esvair do meu rosto. Mama sempre foi superprotetora comigo. Na maior parte do tempo eu ficava grata por isso, mas dessa vez, algo sombrio e ressentido pareceu desabrochar no meu peito. Ah, eu não contaria com isso, Lady Chiara. Ângelo movia a boca suavemente e deu um passo para trás. Uma cortina de brutalidade cobriu a expressão dele. Eu poderia contar as coisas que quis e nunca consegui em uma mão, e pretendo que continue assim. O olhar se desviou ao presidente Keaton do outro lado do salão e à mulher que abraçava possessivamente durante uma valsa. A esposa dele, Francesca. Perdoe minha esposa. Papa inclinou a cabeça com manchas amareladas. Os preparativos do casamento a deixaram exausta e angustiada. Não era a intenção dela ser desrespeitosa, Bandini. Minha filha, Papa beliscou minha bochecha e então beijou os dedos dele. Ela é retardada, sabe? Babaca. Mama já disse para ele parar de usar essa palavra ofensiva, mas ele nunca escutava. Sem ressentimentos, Dom Velo. Ângelo expandiu os lábios em um sorriso pouco sincero que meu pai retribuiu. Então Papa puxou Mama pelo cotovelo, arrastando a figura relutante até a pista de dança para se poupar do vexame. Ângelo se afastou, mas não antes de me lançar um último olhar de desprezo. Fiquei sozinha, rodeada de casais. A inveja apertava minha garganta. Normalmente não me importava de ficar sozinha, na verdade, preferia. Mas naquele momento odiei isso. Eu me virei e fui embora, passando por garçons e funcionários uniformizados.
A entrada principal estava abarrotada de soldados e seguranças, então fugi pela porta da adega. De imediato fui tragada por um véu de escuridão. O Ilhéu Escarlate era uma ilha escondida entre a Flórida e as Bahamas. Uma jurisdição independente que pertencia à minha família. O Parquinho do Diabo, como chamavam os ricos. Consistia em nossa mansão, alguns hotéis imensos premiados, campos de golfe e cassinos. Amigos confiáveis da família tinham pequenas propriedades ali, mas era, de cabo a rabo, território dos Ferrante. A umidade tropical se grudava à minha pele. Eu me sentia sufocada, pelo calor, pelo vestido e, acima de tudo, pela minha família. Olhei por cima do ombro para as janelas arqueadas do salão de baile. Normalmente, quando a música começava a tocar, eu me retirava para a sala vazia ao lado, ficava deitada no chão e fechava os olhos. O baixo reverberava contra minha coluna vertebral e me informava qual era o ritmo da música. Era a coisa mais próxima que eu conseguia chegar de ouvir. Naquele instante, porém, não queria ficar parada. Arrancando os saltos, passei descalça pela piscina com balaustradas romanas e ciprestes plantados próximos uns dos outros, emoldurando a construção, e segui para mais longe, na direção do bosque denso que compunha os fundos da propriedade. Chutei a terra bufando enquanto deixava a quadra de pickleball e a casa da piscina para trás, colocando mais espaço entre mim e o casamento. Ao final da expansão vasta de árvores tropicais ficava uma faixa de areia branca perolada que beijava o Oceano Atlântico. Era meu lugar secreto, um lugar que eu frequentava na ilha quando ninguém estava prestando atenção. Eu não me importava de estragar o vestido com terra e lama. Não me importava que Papa ficaria furioso, que Mama ficaria preocupada. Queria curtir minha fossa com privacidade. 10 minutos depois, cheguei ao final do bosque. Caí de joelhos, os grãos de areia gelado se enterrando em meus ossos delicados, e encarei o oceano escuro, mordendo o lábio inferior. Peguei algumas pedras lisas e comecei a atirá-las na água. Eu nunca ouviria o som das ondas quebrando-se na praia. Tic, tic, tic. Nunca dançaria uma valsa ouvindo uma orquestra ao vivo. Tic, tic, tic. Nunca poderia cantar uma canção familiar. Tic, tic, tic. Nunca beijaria a boca de um estranho, quente, macia e viva, sentindo o batimento sob a palma da minha mão, ou sussurraria segredos no ouvido de um amante. A última pedra afundou sem saltar sobre a água. Um rugido raivoso foi arrancado da minha garganta. Quebrado, desesperado e ainda assim, eu sequer era capaz de ouvi-lo. Atrás de mim havia um castelo, danças, música e vida. Havia planos, esperanças e sonhos. Pessoas que tinham autonomia sobre as próprias decisões. De repente alguém cobriu minha boca com a mão por trás. Ofeguei, arregalando os olhos horrorizada. A pessoa passou o braço por meu pescoço à força, arrastando-me para trás. Foi tão inesperado que precisei de um segundo antes de afundar os pés na areia, sobressaltada, tentando lutar contra a intrusão. Alguém me seguiu até aqui, e aquela pessoa sabia que estávamos longe demais para sermos vistos ou ouvidos. O pânico me invadiu e fez os instintos sobrepujarem tudo. Quem me segurava era um homem forte e determinado. Mordi a mão que segurava minha boca, afundando os dentes na carne até sentir o gosto metálico do sangue explodir na língua. Meu agressor a puxou com força, tropeçando pela areia e me levando consigo. Caí sobre o torso dele, seu braço ainda me prendendo pelo pescoço. Senti a pressão nos meus olhos. Eu lutei, chutando e arranhando, me debatendo e rugindo como um animal selvagem. Os punhos dele desceram sobre meu rosto, meu pescoço, golpe atrás de golpe, fazendo meus ouvidos doerem. Minhas unhas perfuraram a pele dele, enterrando-se tão fundo a ponto de se quebrarem e descascarem. Algo longo e grosso inchava sob minha bunda. Prometia dor e punição e fez o sangue gelar nas minhas veias. Não, de jeito nenhum. Não vou deixar isso acontecer. Eu me contorci como um réptil, virando bruscamente. Consegui morder o braço dele, afundando os dentes na pele até rasgá-la, e então consegui me libertar. Ar. Finalmente consegui recebê-lo nos pulmões que ardiam. Respirei fundo, ávida. Olhar para trás era um luxo que meu tempo limitado não permitiria. Em vez disso, eu me arrastei pela areia, piscando desesperadamente para afastar o sangue que fazia meus olhos arderem. Minha coroa de rosas caiu sobre a areia. No escuro, dava para ver que as flores não eram mais brancas. Estavam vermelho escuras, ensopadas com meu próprio sangue. Minha respiração sacudia nos pulmões como uma moeda em uma lata vazia. Respire, respire, respire. O agressor segurou meu calcanhar, puxando-me para trás com força. Virou-me sobre as costas com brutalidade e então usou uma faca para cortar a frente do meu vestido, deixando uma trilha quente de dor na pele.
Eu me arqueei, gritando horrorizada. Eu lhe dei chutes e socos, em pânico demais para absorver suas feições no escuro. Era como se estivesse tentando me livrar de uma rede de pesca. Ele estava por toda parte, me cercando, pesado demais, simplesmente demais. Olhos afiados e frenéticos se arregalaram na escuridão, absorvendo meus seios despidos, os mamilos, a barriga. Eu reconheci aqueles olhos. Eu os vira antes. 2 canos de arma me encarando de volta. Eu o cataloguei na memória. Absorvi cada centímetro de seu rosto, cada um dos fios da sobrancelha. Vou te desenhar. Depois vou te encontrar. E então vou te matar. Se você for idiota o bastante para me deixar viva depois disso. Enquanto ele empurrava minha calcinha para baixo, uma calma peculiar me dominou. Para que ele não me matasse, eu precisava fingir que não sabia o que estava acontecendo comigo. Se ele achasse que podia escapar ileso disso, me pouparia. Parei de lutar, deixando os músculos relaxarem, forçando minha mente a navegar para outro lugar. O pôr do sol enchia. Viagens de barco. Mercados cheios. Livros. O sanduíche de prosciutto e mussarela na frigideira que Ima fazia. Ele empurrou um pano encharcado de produto químico no meu rosto, uma mão pressionada sobre a boca. Segurei o fôlego enquanto ele dava um tapa no meu seio direito, rindo enquanto as mãos desciam para o espaço entre minhas coxas. Homens são asquerosos. As palavras de Mama voltaram à minha mente. Fazem você sofrer quando põem as mãos no seu corpo. Jamais permita isso. Uma vida inteira se passou. E depois outra. Fiquei zonza com a falta de oxigênio. O pano se afundou mais fundo na boca e no nariz. E enfim meu corpo traidor respirou fundo. A substância química me inundou. As pálpebras ficaram pesadas e o corpo lânguido. Eu me tornei uma boneca de pano. Desprotegida. Leve. Indefesa. Meu corpo se derreteu na areia, minha mente subindo as nuvens. Eu estava bem longe agora, em um lugar onde ele não poderia me machucar, por mais que tentasse. O último pensamento que tinha em mente era que esse estronzo ainda poderia me matar. Minha última esperança era que ele fizesse isso mesmo. 4. Lila. 8 semanas depois. Pelas primeiras horas de todos os dias, tudo era um borrão. Um mundo difuso devorava os cantos da visão, como se eu estivesse encarando a realidade através de uma janela coberta por uma camada de geada. Aquela manhã não foi diferente. Pressionei a testa suada contra o assento frio da privada, esperando que a náusea me levasse a mais uma violenta onda de vômito. A única coisa que punha para fora àquela altura era o fluido gástrico. Eu mal comia e, independentemente do que comesse, logo acabava voltando. Uma mão pequena e fria pressionou minhas costas, torcendo meus cachos úmidos que grudavam na pele. Ergui o olhar para minha mãe, sentindo-me desolada. Tire esse demônio de mim, falei, usando língua de sinais. Não consigo mais aguentar, Mama. Ainda não se lembra do rosto dele? Perguntou ela, ignorando minha exigência. Balancei a cabeça. Estava escuro, e ele me drogou. Ela deu um beijo gentil no topo da minha cabeça. Não se preocupe, bambina Mia. Mama vai consertar isso para você. Eu sempre conserto. Meu corpo se impeliu para frente, a boca se abrindo como se tivesse vontade própria, e outra onda de vômito sacudiu meu corpo como um tsunami. O diabo colocou sua semente em mim. Foi isso que Mama disse quando pensou que eu não conseguia ler os lábios dela. A preciosa filha, arruinada para sempre. Eu me sentia suja, usada, como se minha existência inteira tivesse encolhido para aqueles poucos minutos em que aquilo tinha acontecido. Aquilo me definiu, me consumiu. Não havia água o suficiente no mundo nem sabão o bastante no universo que fizesse me sentir limpa outra vez. Os hematomas desapareceram, mas as cicatrizes se demoraram. As feridas fantasmas se rasgavam abertas à noite, jorrando memórias das quais eu não conseguia escapar. Eu não parava de sangrar havia 8 semanas, embora minha última menstruação não tivesse vindo. Derrotada, deslizei da privada para o chão, curvando-me em posição fetal, fechando os olhos e desejando, implorando, rezando para acordar como outra pessoa. Despertei meia hora depois, ainda presa dentro de mim. Esticando as pernas trêmulas, apoiei o cotovelo no assento da privada, conseguindo me levantar. Saí do banheiro arrastando os pés e fui para o corredor. Estava prestes a descer as escadas à procura de Ima quando notei que as portas do escritório de Papa estavam abertas. Parei. Meus pais estavam lá dentro, diante de um enorme espelho com moldura dourada. Isso me permitiu ler os lábios deles. Minha mãe estava chorando, o coque desalinhado. O que ele tinha feito agora? Arrumado outra amante? Matado o outro marido de uma das amigas? Eu me encostei na porta de madeira, segurando-me no batente e observando os dois pelo espelho. Deixe-me levá-la para a Itália.
Conheço um médico em Capodimonte que pode lidar com isso discretamente. Ela vai se recuperar lá. Ele a encarou, o olhar frio e inquietante. Kiara, disse ele. Mesmo sem ouvir o tom de voz, eu sabia que isso era um aviso. Por favor, precisamos que ela aborte. Minha mãe levou o lenço aos olhos inchados. Antes que seja tarde demais. Estás Ita. Fora de questão. Papa passou os dedos pelo cabelo grisalho. Essa é a vontade de Deus. Eu não irei desafiá-lo. Ela foi estuprada, Velo. Foda-se o que Deus pensar disso. Ele avançou na direção da minha mãe, dando um tapa na cara dela com o dorso da mão. O rosto dela voou para o lado. O anel que usava no mindinho ficou estampado ali. Levei a mão à boca, abafando qualquer som. Não era a primeira vez que meu pai batia na minha mãe. Mas era a primeira vez que fazia isso na frente dos filhos. Acilis, Luca e Enzo adentraram minha linha de visão. Aquilo parecia ser uma reunião de família sobre meu futuro. Uma reunião para a qual não fui convidada, como sempre. Basta. Basta. Enzo se colocou entre meus pais, dando um empurrão violento em Papa. Minha criação já foi fodida o suficiente sem que precise envolver violência doméstica. Que diabo você pensa que está fazendo, pai? Luca empurrou meu pai para trás da escrivaninha, usando-a como escudo entre ele e mama. Da próxima vez que levantar um dedo para minha mãe, não vai sobrar uma mão para você limpar a própria bunda. Fui claro. Olha a boca. Papa respirava fundo na cadeira, tentando recuperar o fôlego. Sou seu pai e seu dom. Não estou nem aí se você é a porra do reverendíssimo Papa. Se tocar na minha mãe vai ter volta. Meu pai se serviu de uma bebida com as mãos trêmulas. Uma conversa se seguiu entre ele, Luca e Acilis. Já que Luca se sentou em uma poltrona do outro lado da sala e Papa estava de costas para mim, Acilis era a única pessoa que eu conseguia ver claramente, e cujos lábios conseguia ler. Eu seria forçada a dar à luz um bebê que não queria. Um bebê de um homem que me estuprou. Como é que eu poderia amar essa criança? Como poderia cuidar dela? Será que me deixariam ficar com ela? Será que eu queria ficar? As duas opções eram assustadoras e arrebatadoras. Meu pai e meus irmãos pensavam que eu era uma pessoa com deficiência intelectual. Apenas Mama sabia da verdade. Ele deve um favor a Luca. Acilis acendeu um cigarro. Um peso como chumbo pareceu afundar em meu estômago. Ele vai servir. Ele? Ele quem? O que vai acontecer? Eles sabiam quem tinha feito aquilo comigo? Iriam me forçar a me casar com ele? Havia muito tempo que eu chegara à conclusão de que o amor verdadeiro era um mito, como Papai Noel ou a Fada do Dente. Ainda não tinha encontrado um único casal feliz em toda Camorra. Só que nunca pensei que acabaria me casando com o homem que fez isso comigo. Não era possível que minha família fosse cruel a esse ponto. Luca disse algo que fez Acilis fazer uma careta e murmurar. Claro, porque temos inúmeros contadores e dentistas bons e respeitáveis para escolher, não é? Pisquei, registrando o impensável. Eles iriam me casar, não com o monstro que me estuprou, mas em vez disso, com o primeiro homem disposto a aceitar um acordo terrível desses. Apesar do caráter, ele é o único filho da puta que pode protegê-la tão bem quanto a Camorra, o rei do crime desorganizado. Apesar do caráter? Isso não parecia muito promissor. Acilis deu um trago no cigarro, soltando duas baforadas furiosas pelas narinas. E podem dizer o que quiserem dos irlandeses, mas eles cuidam dos seus tanto quanto nós. Luca deve ter batido o pé, porque Acilis acrescentou. Ele é o único homem louco bastante para sequer considerar esse absurdo. É claro que estou protegendo Lila. Você perdeu a cabeça, cacete? Não pode casar nossa irmã com aquele desgraçado. Enzo entrou na minha linha de visão como um raio, erguendo uma mão na direção de Acilis. Ele é um psicopata. Já viu o cara cortar a língua de um homem e dar de comer para a esposa por delatar alguém. Lila é pura, inocente e... está grávida. Papa bateu a mão com tudo na escrivaninha de Mogno, fazendo o cômodo inteiro sacudir com a força. Ela está grávida e não pode dar à luz fora de um casamento. Não podemos casá-la com alguém da Camorra porque os boatos se espalhariam. Saberiam que alguém ousou estuprá-la e seríamos motivo de chacota. Ela pode dar à luz em casa. Será nosso segredo, disse Mama decisiva. Então podemos doar o bebê. Não. Pessoas demais entram e saem daqui. Papa balançou a cabeça. Temos empregados demais. A informação vai vazar. Podemos ir para Ixia, retomou ela. E fazer um aborto. Terminou ele por ela, a boca se retorcendo de desdém. Não sou burro, amor e mil. Você não vai a lugar algum com aquela menina. Aquela menina. Era isso que eu tinha sido reduzida. Um problema. Uma vergonha. Uma questão para ser varrida para debaixo do tapete.
A raiva floresceu no meu peito. Pela milésima vez, eu me perguntei se tinha feito a coisa certa ao enganar o mundo inteiro com minha suposta condição. Eu poderia ter debutado. Pretendentes e homens feitos teriam brigado com unhas e dentes para impressionar minha família.